Na folha 1 de um livro novo do Excel, vamos criar uma tabela que exemplifica uma possível lista de aquisições ou um inventário que pode ser aplicado numa situação concreta numa escola ou noutra instituição. Para concretizarmos esta tabela, vamos começar por criar o título da tabela. Por exemplo, aquisições barra inventário. Começamos por clicar na célula A1 e logo de seguida escrevemos aquisições de inventário. Enquanto estiver o cursor a piscar, quer dizer que estamos a lançar dados dentro da célula A1, não na célula B1, porque tudo o que se escreve no Excel fica apenas na célula ativa neste momento, que é a célula A1 neste momento. Para dar entrada a este conteúdo, ou se faz Enter, ou se clica noutra célula, não é? Ou então também se pode usar um botão que aparece aqui quando se está a editar e que permite validar o conteúdo da célula. Neste caso, começamos por escrever o título e esquecemos-nos de escrever o nome da escola. E queremos que apareça acima do título da tabela. Portanto, vamos inserir uma linha acima da que já está escrita, clicando nesta zona, portanto, o cabeçalho da linha com o botão direito e escolhendo inserir. E agora clicando na célula A1, nesta agora nova, criada, não é? Vamos escrever escola secundária 2009-2010. Enter. Pronto. De seguida vamos criar o cabeçalho da tabela. No cabeçalho vamos querer que conste a data, depois o tipo de bem. Eu estou a usar o tabulador para mudar de células. O tabulador é uma tecla que fica do lado esquerdo do teclado. Uma tecla que tem duas setas, uma para a esquerda e outra para a direita, por cima de Caps Lock. E que é muito útil no preenchimento de tabelas. Designação. Tabulador. Quantidade. Tabulador. Valor unitário e valor total. Pronto. Fiz Enter. Reparem que ao fazer Enter, depois de ter usado o tabulador numa série de células, numa linha, o computador, o Excel, leva o cursor novamente para o início da tabela. É um dos aspectos interessantes do uso do tabulador em vez do clique do rato ou das teclas de direção. Portanto, ele leva o cursor, ou enfim, o seletor de células desta célula para o início da suposta nova linha, supondo que estávamos a preencher a tabela. Vamos ver isso já. Vamos agora ver como é que se pode corrigir o conteúdo de uma célula, neste caso esta, que tem um erro. A melhor forma ou é fazer duplo clique aqui, ou então clicar na barra de fórmulas, é o mais prático, e corrigir valor total. E lá está, vou usar uma outra forma de validar, que é clicar neste botãozinho, com o botão esquerdo. Agora vamos fazer uma outra operação que consiste em criar uma lista que permita validar dados nesta coluna, na coluna tipo de bem. Neste exemplo, é apenas um exemplo,
vamos criar uma tabela com apenas 6 tipos. Portanto, para criarmos essa validação de dados e esses 6 tipos de bens, temos que criar uma tabelinha adicional que vamos fazer aqui na célula H5, a partir da célula H5, com precisamente a classificação dos bens. Vamos começar por equipamento de desenho, Enter, equipamento informático, Enter, vou alterar a ordem obras de arte, material audiovisual, material de escritório e mobiliário comum. Pronto, de propósito, não escolhi a ordem alfabética, mas vou pretender que esta lista surja depois, aqui nestas diversas células, por ordem alfabética. E então vou ordenar alfabeticamente esta lista. Quando isso acontece, tem que selecionar o que se pretende ordenar por ordem alfabética, neste caso só estas 6 células, e ir aqui a este botão, escolher ordenar de A a Z. Como reparam, ficou a lista ordenada alfabeticamente. Tenho aqui então a lista para a validação de dados nesta coluna. Como pretendo validar os dados até à linha 29, para este exemplo, vou selecionar as células desde a B5 até a B29 e vou ao menu Dados, aqui este comando Validação de Dados, e agora vou definir a validação de dados por lista. E vou dizer qual é a lista. Eu podia indicar aqui a lista, portanto o conjunto de itens da lista separados por ponto e vírgula, não é? Podia escrever aqui diretamente. Mas como já tenho a lista na própria tabela, vou selecioná-la. Clico neste botão e vou aqui selecionar a lista. Reparem que fica aqui a referência de lista, referência absoluta, não é? Tenho o cifrão antes da letra da coluna e do número da linha, intervalo de células e OK. Pronto. Já tenho em cada uma das células selecionadas nesta coluna a lista que depois posso escolher ao preencher a tabela. Vou agora exemplificar. Portanto, 22 de 1 de 2009, tabulador. Aqui então mobiliário comum, depois armários, 4, 340 euros. Mais tarde vou formatar esta coluna em euros. Como repararam, aqui fiz Enter, tendo preenchido até aqui com o tabulador para mudar de células. E o seletor de células passou automaticamente para a próxima linha para me permitir o preenchimento da próxima entrada, não é? 19 de 12